Uma pasta de trabalho, ela pode conter várias planilhas. No caso aqui, nós estamos vendo a planilha notas. Temos aqui a planilha operadores 1, operadores 2, operadores 3 e assim por diante. Pela guia de planilha, que vocês podem ver que uma pasta de trabalho pode ter inúmeras planilhas. Vamos então na planilha notas, que é essa primeira. Uma planilha é formada por linhas e colunas. Então, vejam bem, eu tenho a coluna A, coluna B, coluna C, coluna D e por aí afora. Então, eu tenho várias colunas. Nós temos nessa versão, que é o Excel 2003, um total de 256 colunas. E as colunas recebem a denominação de letras, né? Então, F, G, H. Vejam que quando eu chegar aqui na letra Z, ela começa a coluna Z. A partir de então, ela começa a repetir AA, AB, AC e por aí afora. Então, nós vamos ter um total de 256 colunas no Excel, nessa versão do Excel. Temos aqui também que a planilha é formada por linhas. Linha 1, linha 2, linha 3, linha 4, 5, 6 e por aí afora. Mas quantas linhas tem essa versão atual? Quantas linhas tem uma planilha do Excel? Nessa versão atual, nós temos um total de 65.536 linhas. E a interseção de uma linha com uma coluna, o que é? É uma célula. Então, aqui, por exemplo, eu estou vendo aqui a célula B2. Vejam, inclusive, que o B, a coluna B está realçada, a linha 2 está realçada, porque eu selecionei a célula B2. Célula B2 é a célula que está na coluna B, na linha 2. Eu tenho aqui a célula G8, coluna G, linha 8. Eu tenho aqui a célula G4, coluna G, linha 4. Então, você está vendo a interseção de linhas com colunas, tá? Para designar a célula. Então, o Excel tem inúmeras células em uma planilha. Então, nessa versão 2003, né, nós temos quantas colunas? Um total de 256 colunas. Quantas linhas? Um total de 65.536 linhas. Né? E na interseção de cada linha com coluna, nós temos uma célula. Essas células podem ter valores diferentes. Por exemplo, aqui na célula B2, o conteúdo dela é a palavra disciplinas, é um texto. Na célula B4, o conteúdo também é um texto, é a palavra matemática. Na célula C4, o conteúdo é um número, o número 15. Na célula D4, o conteúdo é o número 23. Já na célula G4, o conteúdo seria o número 68. Não, 68 é o que eu estou visualizando, porém o conteúdo é uma fórmula. Essa célula contém uma fórmula. Como que eu sei que essa célula contém uma fórmula? Tá? Como é que eu sei isso? Por que eu estou afirmando isso? Porque ao selecionar uma célula, eu vejo o seu conteúdo na barra de fórmulas. E olha só, quando eu selecionei a célula G4, o que eu vi na barra de fórmulas? O conteúdo dela, que é uma fórmula. É uma fórmula porque começa com sinal de igual. Que fórmula é essa? A soma de C4 até F4. Quando eu selecionei C4, o que eu vi na barra de fórmulas? O número 15. Quando eu selecionei, então, um valor. Quando eu selecionei B4, o que eu vi na barra de fórmulas? A palavra matemática. Bom, vamos então dar sequência ao nosso trabalho, falando sobre as referências. Então, vamos falar então sobre as referências de células. Eu vou selecionar aqui, no caso, a célula C10, e eu gostaria de referenciar uma célula. Eu posso referenciar colocando um sinal de igual, eu quero dizer que o conteúdo dessa célula tem que ser igual, tá, a uma referência. Por exemplo, eu posso falar igual a C4. Quando eu falo igual a C4, tá, eu falo aqui, eu estou colocando uma fórmula. Isso é uma fórmula que eu estou colocando nessa célula. Então, na célula C10, eu estou escrevendo que fórmula? Igual a C4. Eu quero que essa célula receba o valor da célula C4. No caso, eu estou referenciando a célula C4. Quanto que vai aparecer aqui quando eu confirmar? 15. Então, a célula C10 contém o número 15. Mas eu digitei o número 15 ou esse número 15 apareceu aqui porque eu referenciei uma célula uma célula que continha o número 15. Eu referenciei uma célula que continha o número 15. Como que eu fiz isso? Eu coloquei lá uma fórmula onde era igual a C4, onde C4 é a célula que está sendo referenciada. Então, posso fazer referência a uma célula sozinha. Vamos referenciar um conjunto de células. Eu vou colocar aqui, por exemplo, a função soma
da célula C4 até a célula C7. Então, veja bem, o que eu escrevi aqui? Eu estou dizendo que eu quero que nessa célula tenha uma soma. Soma de quem? Da célula C4 até a célula C7. Isso é uma referência, tá? Então, eu estou referenciando um intervalo de células. Então, da célula C4 até a célula C7. Então, fiz a referência a esse intervalo. Quanto que é a soma de C4? C4 é essa primeira célula. C7 é essa célula aqui. Fazendo a soma das 4 células, quanto que eu vou ter? Um número o quê? 85. Então, eu estou referenciando um conjunto de células. Eu posso referenciar aqui de uma outra forma. Eu quero referenciar do C4 até o F4. Então, agora eu estou colocando uma outra referência. Eu estou falando que eu quero ter na célula C10 a soma da célula C4 até a célula F4. Quanto que vai dar isso? 68. Então, a referência aqui, no caso, eu pego também um conjunto de células. E a referência aqui, no caso, é da célula C4 até a célula F4. O total, quanto que deu? 68. Posso também referenciar, de repente, uma coluna, né? Eu posso referenciar, por exemplo, eu quero referenciar uma coluna, uma linha inteira. Não é muito usual, mas é possível também. Uma outra referência que eu posso fazer, eu posso, por exemplo, desejar fazer uma referência que envolva linhas e colunas diferentes. Então, eu quero referenciar a célula C4 até eu quero referenciar a célula C4 até a célula F7. Vejam bem, aqui eu não peguei só uma linha ou só uma coluna, eu peguei linhas e colunas diferentes. Então, nesse caso, eu estou referenciando quem? Da célula C4 até a célula C7. São todas as células formadas por esse intervalo. Vejam que sempre que eu tiver o dois pontos, o operador dois pontos, ele quer dizer até. Então, nesse caso aqui, quem é? Eu estou falando C4, dois pontos, F7. Eu estou referenciando da célula C4 até a célula F7. Então, ele vai fazer a soma aqui e vai me dar 323. C4, gente, é essa célula. F7 é essa célula. Aí, quando eu pego da célula C4 até a célula F7, olha só, eu estou referenciando linhas e colunas diferentes. Eu estou pegando toda esta região.